Semana passada nós tínhamos falado a respeito do que nós esperávamos dos nossos filhos, e já tendo passado por toda essa questão do desenvolvimento, hoje seria lógico que nós falássemos um pouquinho sobre algum tema específico ou algum problema específico. Entretanto, toda a mudança que houve em uma semana na postura das pessoas, na postura oficial e oficiosa de todo o país, me faz parar para pensar um pouquinho mais no tema da semana passada. O que nós queremos dos nossos filhos, mas mais ainda, o que eles querem deles próprios. O que nós ensinamos que eles devam querer. Isso foi tangenciado um pouquinho lá atrás, quando eu falava de projetos existenciais. E talvez caiba refletirmos um pouquinho mais em função da situação em que vivemos. Não existe bem mais precioso do que a vida. Mesmo que nós sejamos materialistas o suficiente para considerarmos que somos constituídos por átomos que se movimentam, de verdade a nossa vida compreende aquilo que sentimos durante a nossa existência, o que pensamos e o que significamos. E assim, fica-nos difícil imaginar que viver é somente levantar para ganharmos o dinheiro suficiente para fazermos sei lá o quê. Essa semana reclusa, para a maior parte das pessoas, exceção feita aos profissionais de saúde, principalmente eles, trouxe algumas coisas a pensar, né? Principalmente naquilo que se refere ao ter predominante sobre o ser. Tanto faz o que eu tenho ou o que eu deixo de ter. Nessa uma semana sem consumo, sem grandes demonstrações de poder, sem nada disso, realmente o que é a minha vida? O que eu busco? Eu busco prazer. E o que é esse prazer? Prazer é viver bem. E o que é viver bem? Viver bem é, antes de mais nada, estar bem comigo mesmo. E, consequentemente, com aqueles que me cercam. E o que significa estar bem comigo mesmo? Significa saber quem eu sou, o que eu posso, o que eu quero, os meus limites, as minhas possibilidades, os meus desejos, dentro daquilo que é exequível e daquilo que não me prejudica. Não é o abuso de nada sensorial, embora o sensorial seja de fundamental importância. Na maioria das vezes nós aprendemos e passamos para os nossos filhos que o estar bem é ter coisas, incluindo-se nessas coisas poder, dinheiro, beleza, excessos. E quando nos vemos diante de uma situação de limite, não posso dizer que essa situação que vivemos é uma situação limite, mas é uma situação que aproxima bastante o limite. O que é o limite? A perda da vida, a perda daquilo que nós temos de mais importante. Somos obrigados a nos defrontar com essa pergunta. Para que serve tudo que eu guardei enterrado no fundo do meu quintal? Seja o poder, expresso das mais variadas formas, desde as pequenas autoridades até as grandes autoridades, as honras, de que serve o reconhecimento que as pessoas têm por mim,
Os prazeres fugazes, ótimo. Serviu para quê o almoço no qual eu me empanturrei de comida e bebida ontem? Ou o sexo que eu abusei durante o carnaval? De que vale isso diante de uma situação limite? Diante do fato de que eu tenho que olhar para eu mesmo e dizer assim, valeu a pena ter vivido. Ou parafraseando São Paulo, lutei a boa luta. Acho que é isso que nós deixamos de ensinar para os nossos filhos, porque muitos de nós também não aprenderam. E diante dessas situações limites, fica sempre aquela questão do: e se eu morrer? Se eu morrer, eu vou saber que, olhando para trás, valeu a pena. Valeu a pena o quê? Valeu a pena ter vivido. Esse é o projeto. As pessoas falam muito assim: quando eu me aposentar, eu vou fazer tudo o que eu não fiz, quero aproveitar o tempo para isso. Absurdo, eu não tenho mais tempo. Eu tenho que fazer tudo o que eu acho importante de fazer no decorrer da minha vida. Não quando eu estou velho e não consigo mais andar. Não quando eu estou velho e aí eu tenho que procurar atividades porque eu parei o que eu fazia e eu só sei fazer aquilo. Um projeto de vida, e é o que eu acho que a gente esquece de mostrar para os filhos, é aquilo que dá significado para se levantar pela manhã durante a vida inteira. Não porque seja importante para os outros, mas porque é importante para a gente. Porque nós acreditamos que aquilo faz um sentido. Não porque me traz algo em troca, simplesmente porque eu creio nisso. Acho que essa talvez seja a lição mais interessante que sobra dessa situação limite que nós atravessamos. Estamos sós, isolados. É uma boa hora para olharmos para a própria vida e fazermos a pergunta: valeu a pena? Acho que é isso que nós temos que talvez ensinar para os nossos filhos. Até a próxima conversa.